Olá! Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, vamos comentar os jogos válidos pela 9ª e 10ª rodadas do Campeonato Brasileiro da dupla Botafogo e Vasco, inclusive o clássico entre eles. No segundo bloco será a vez dos jogos da dupla Fla-Flu, também válidos pela 9ª e 10ª rodadas. No terceiro e último bloco, nós faremos um raio-x do Campeonato Brasileiro com os resultados da 9ª rodada, da 10ª rodada, a classificação geral, a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, vascaíno e colaborador do programa, tabela de desempenho dos times cariocas e também a tabela de artilharia e outras curiosidades do Campeonato Brasileiro. Também teremos comentários sobre os jogos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, além, claro, do encerramento com o tradicional quadro Recordar é Viver, hoje trazendo uma partida amistosa entre Flamengo e Cruzeiro do ano de 1968. Então vamos iniciar aí os comentários da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando dos jogos da dupla Botafogo e Vasco da Gama. Vamos começar pelo jogo entre Botafogo e Mirassol, no Newton Santos, para um público reduzido. A produção vai colocar na tela aí, público do jogo entre Botafogo e Mirassol. Somente 6.781 presentes. Esse é o público presente, o público pagante atingiu um pouco mais de 5.000 torcedores. Um público, evidentemente, muito reduzido, muito pequeno, em se tratando de um jogo de um time da tradição do Botafogo Futebol e Regatas. Como já analisamos aqui em diversos programas anteriores, a torcida do Botafogo definitivamente não é uma torcida que acompanha o time. E quando o time se encontra em má fase, aí é que ela não comparece mesmo ao estádio, abandonando de vez o seu time. Lamentável esse comportamento da torcida alvinegra. Mas vamos comentar agora sobre o jogo, né? O Botafogo venceu o Mirassol por 3-2. Os gols do Botafogo foram marcados por Arthur Cabral aos 10 minutos do primeiro tempo, um golaço, e Alex Telles aos 42 minutos também do primeiro tempo, cobrando penalidade. O Mirassol fez o seu gol aos 20 minutos do primeiro tempo com o Shailon, empatando a partida. O primeiro tempo terminou com um placar favorável ao Botafogo por 2-1. Júnior Santos, aos 20 minutos do segundo tempo, ampliou para 3-1. E Igor Formiga, no finalzinho da partida, aos 47 do segundo tempo, fez o segundo gol do Mirassol, né? A vitória do Botafogo, ela foi importante, embora sofrida, né? O Mirassol teve oportunidades aí de empatar o jogo, reclamou muito da penalidade marcada a favor do Botafogo, num lance em que, segundo o Mirassol, o goleiro Walter teria tocado primeiramente na bola, então a penalidade seria inexistente, mas o árbitro marcou e o Alex Telles converteu, né? O Botafogo, mesmo sem fazer um grande jogo, conquistou os 3 pontos que eram importantes para que o Botafogo saísse da situação incômoda em que se encontra, né, na zona do rebaixamento. Então,
esses 3 pontos dessa vitória contra o Mirassol deram um respiro muito grande ao torcedor do Botafogo. Também o Mirassol reclama da arbitragem num suposto aí gol mal anulado que não estaria em impedimento, né? O Botafogo já tem novo técnico, trata-se de Franklin Carvalho, que foi auxiliar do técnico Arthur Jorge, que no comando do time alvinegro conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileiro. Então, o Botafogo venceu essa partida contra o Mirassol, mesmo sem jogar bem, por 3-2, e a vitória e os pontos conquistados foram importantíssimos para o time alvinegro. Agora vamos falar do jogo Curitiba 1, Vasco da Gama 1, válido pela 9ª rodada. No Couto Pereira, o Vasco da Gama fez um bom primeiro tempo. O Vasco da Gama saiu na frente com um gol de Tietê aos 23 minutos do primeiro tempo. O Vasco jogava bem no primeiro tempo, criou algumas oportunidades, poderia ter saído para o intervalo com um resultado maior, mas ficou mesmo no 1-0. No segundo tempo, o Vasco recuou, deu campo ao time do Coritiba, que, apoiado por sua torcida, já que jogava no Couto Pereira, foi para cima do Vasco e acabou conseguindo o empate aos 44 minutos do segundo tempo, né? O gol teria sido contra do Saldívia, mas o árbitro da partida assinalou o gol para Felipe Jonathan, o lateral do Curitiba. Então o Vasco fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo caiu de produção, deu campo para o Curitiba e custou ao Vasco da Gama um empate no finalzinho da partida, né? O Vasco segue fazendo uma boa campanha sob o comando do Renato Gaúcho e até esse jogo contra o Curitiba eram 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Vamos analisar em seguida um jogo da 10ª rodada, que foi o clássico entre Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco recebeu o Botafogo em São Januário para um público de 20.072 torcedores, com cerca de 2.000 alvinegros presentes lá em São Januário. E fizeram um clássico morno no primeiro tempo e um pouco mais quente no segundo tempo. No primeiro tempo, até mais ou menos os 30 minutos, o jogo estava sem emoções, com poucas chances de gols criadas por Vasco e Botafogo, e também os dois times, o que me chamou muita atenção, erravam muitos passes, né? Um jogo foi ruim sob o ponto de vista técnico. Vasco da Gama e Botafogo no primeiro tempo realmente maltrataram demais a bola, e a única chance de gol do Botafogo foi um chute aos 45 minutos do Matheus Martins e a boa defesa do Léo Jardim. Então, Botafogo um pouco melhor do que o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco melhorou, subiu de produção, a torcida veio junto, apoiou o time, fez pressão e o Vasco teve uma chance de ouro aos 10 minutos do segundo tempo, quando o Tietê perdeu um gol daqueles gols que se consideram inacreditável futebol clube, né? Sem goleiro, ele conseguiu chutar a bola para fora, a torcida já comemorava e quando abriu os olhos, viu que a bola não tinha entrado. Então o Tietê perde uma grande oportunidade de abrir o marcador, mas mesmo assim, aos 20 minutos, David teve outra oportunidade e aí não desperdiçou. Fez Vasco da Gama 1, Botafogo 0. Até aquela altura, o resultado justo, porque o Vasco melhorou no segundo tempo, foi para cima do Botafogo, conseguiu o seu gol, mas Vidalba, de cabeça, empatou logo depois, encobrindo com a cabeçada o goleiro Léo Jardim, 1-1 para o Botafogo. E depois, Matheus Martins, aos 33 minutos, num chutaço de fora da área, virou o jogo a favor do Botafogo. O Vasco, que é considerado o time da virada, levou a virada
do Botafogo. Matheus Martins, chutaço indefensável para o Léo Jardim, fez Botafogo 2, Vasco da Gama 1 em São Januário. O Vasco teve uma chance para empatar por meio do Nuno, mas ele perdeu a oportunidade e o jogo ficou mesmo Vasco da Gama 1, Botafogo 2, vitória importante para o Alvinegro, 6 pontos conquistados em 2 jogos, vitória sobre o Mirassol 3-2 e vitória jogando no campo do adversário, em São Januário, por 2-1 contra o Vasco. Botafogo com esses 6 pontos, respira, sobe na tabela de classificação e dá um certo alívio aos seus torcedores, que ao final da partida comemoraram muito essa vitória sobre o Vasco da Gama em São Januário. Já a torcida do Vasco vaiou o time quando os jogadores deixavam o campo de jogo. Estatísticas da partida: Vasco da Gama, 16 chutes contra 16 também do Botafogo. No gol foram 5 do lado cruz-maltino e 9 pelo lado alvinegro. 56% de posse de bola para o Vasco da Gama, 44% de posse de bola para o Botafogo. Final, Botafogo 2, Vasco da Gama 1 em São Januário. Primeira derrota do Renato no Brasileirão. Agora Renato soma 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota no comando do time do Vasco da Gama. Destaques da partida pelo lado do Vasco: André Gomes fez realmente uma boa partida, um jogador insinuante, bom driblador, envolveu em alguns lances a defesa do Botafogo. E pelo lado do Botafogo, o zagueiro Ferrarese fez uma partida segura e juntamente com Danilo no meio de campo foram os melhores pelo lado do Botafogo. Bem, estamos aí chegando ao fim do primeiro bloco, falamos aí dos jogos da 9ª e 10ª rodadas do campeonato, envolvendo a dupla Vasco e Botafogo, inclusive o clássico da amizade entre os dois times. Repetindo então: Botafogo 3, Mirassol 2, Vasco da Gama 1, Coritiba 1 em Curitiba, no Couto Pereira, e finalmente Vasco da Gama 1, Botafogo 2 em São Januário. No segundo bloco, será a vez de comentarmos os jogos da dupla Fla-Flu. Não saiam daí, o intervalo é rapidíssimo, já já voltamos. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagode. Programa No Ataque na Defesa. E agora é hora de falarmos sobre os jogos da dupla Fla-Flu. Vamos começar aí com os comentários do jogo entre Fluminense e Corinthians no Maracanã para um público de 24.701 torcedores. O Fluminense venceu o Corinthians por 3-1. Os gols do Fluminense foram marcados por John Kennedy, Hércules e Castilho, e André fez o único gol do timão, do time corintiano, né? O jogo começou equilibrado, uma partida bastante disputada, mas o Fluminense criava algumas chances de gols e a partir do momento em que o Fluminense fez o primeiro gol, o Fluminense tomou conta da partida e não demorou para fazer o segundo gol, né? O primeiro gol foi marcado pelo John Kennedy e o segundo pelo Hércules. Naquela altura, era justa a vitória do Fluminense, a partida começa equilibrada, depois o Fluminense faz o seu gol e passa a dominar amplamente o jogo, sai para o intervalo com uma vantagem razoável
de 2-0. No segundo tempo, o jogo também fica equilibrado até que o Corinthians perdeu o jogador Alan, né? O jogador Alan, ele foi expulso por uma conduta reprovável. O VAR convidou o árbitro a revisar o lance no aparelho, no monitor. O árbitro viu que o Alan faz um gesto, né, mexendo na sua genitália para o banco de reservas do Fluminense e acabou expulsando corretamente o jogador. Essa atitude do jogador Alan colocou uma pá de cal em qualquer chance de reação do Corinthians na partida, jogando com 11 contra 11, a partida já estava muito difícil para o Corinthians, pois o Fluminense estava se impondo com o apoio da sua torcida, criava mais chances de gol, então fulminou qualquer tentativa de reação do Corinthians e o Fluminense acabou, então, marcando o terceiro gol, que foi do centroavante Castilho, contratado pelo Fluminense ao Lanús da Argentina, depois desse atacante se destacar aí na partida das finais da Recopa contra o Flamengo. Então, o Corinthians completamente batido no jogo, ainda foi fazer um golzinho aí, descontou no final com o gol do jogador André. O Zubeldia, invicto quando o Fluminense é o mandante no Maracanã, são 17 jogos de invencibilidade do Zubeldia quando o Fluminense joga na condição de mandante no Maracanã. Depois nós tivemos aí o jogo entre Fluminense e Curitiba, em Curitiba, no Couto Pereira, no sábado. No Fluminense empatou com o Curitiba, o Curitiba fez o seu gol por intermédio de Coser e o Fluminense empatou com John Kennedy. John Kennedy voltando a fazer gols aí pelo Fluminense, mostrando que é um atacante que realmente tem recursos e com o treinador Zubeldia subiu de produção e anda fazendo seus gols aí, ajudando o Fluminense. No primeiro tempo, poucas emoções, com o Fluminense ligeiramente melhor do que o adversário e o Fluminense teve um gol anulado do Serna, que a comissão técnica do Fluminense reclamou muito do juiz, do árbitro, que foi revisar o lance no VAR e acabou vendo uma irregularidade. Eu confesso que não consegui ver nada. Para mim, o lance limpo e o gol do Fluminense, então, foi mal anulado pelo árbitro. No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção, os dois times tiveram chance de marcar, mas cada time fez apenas um gol, né? O Coritiba com o Coser e o John Kennedy para o Fluminense. O Fluminense teve a chance de sair com a vitória, Soteldo perdeu um gol também, uma boa oportunidade, e o John Kennedy chegou a colocar uma bola na trave. Então, no cômputo geral, se tivesse que haver um vencedor nessa partida, que terminou empatada por 1-1, esse vencedor, na minha opinião, teria que ser o Fluminense, que inclusive, como já ressaltei, foi prejudicado num gol mal anulado pela arbitragem. Então, destaque do Fluminense aí, para encerrar, o JK. Segue o Fluminense brigando na ponta da tabela. O Fluminense, em 6 pontos disputados, em 2 jogos, conseguiu fazer 4 pontos. O Botafogo fez os 6 pontos e o Vasco da Gama fez apenas 1 ponto nesses 6 disputados. Bom, agora vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Flamengo, que foi a Bragança Paulista na quinta-feira passada e foi massacrado pelo Bragantino. O Flamengo teve uma atuação apática, o time estava irreconhecível dentro de campo, o Bragantino jogando em alta intensidade. O Bragantino fez uma grande partida, méritos totais para o Bragantino, mas não podemos deixar de comentar uma atuação abaixo da média, uma atuação inadmissível do time do Flamengo, que viu e assistiu, né, o Bragantino jogar, tocar a bola, ter mais vontade, ganhar todas as divididas, e o placar
de 3-0 foi até certo ponto muito pouco para o Bragantino. O Bragantino poderia, se não fosse uma grande atuação do goleiro Rossi, o Bragantino poderia ter saído aí seguramente com mais 3 gols, né? O Rossi fez 2 defesas daquelas espetaculares, evitando 2 gols, pelo menos 2 gols do Bragantino. Os gols do Bragantino, produção aqui comigo, os gols do Bragantino foram marcados por Isidro Pita, centroavante, fez um golaço, encobriu o Rossi, recebeu um lançamento do Capixaba espetacular, deu um toque na bola, encobriu o Rossi, 1-0 Bragantino, e o Gabriel, num feliz chute de fora da área, um chute certeiro, sem defesa para o Rossi, aumentou para 2-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, de cabeça, Lucas Barbosa fez o gol que deu números finais ao jogo, Bragantino 3, Flamengo 0. Se não fosse o Rossi, repito, o vexame do Flamengo teria sido até maior, né? E para complicar ainda mais o Flamengo, na volta do intervalo, o Flamengo até esboçou ali uma reação, o placar estava 2-0, o Flamengo poderia fazer um gol que daria um outro contorno à partida. O Pulgar acabou irresponsavelmente agredindo o jogador do Bragantino e merecidamente foi expulso pelo árbitro. O Flamengo, então, que já estava tendo dificuldades no 11 contra 11, no 10 contra 11 era quase que impossível até conseguir fazer um gol, que dirá 3, né? 2, naquela altura 2, Pulgar foi expulso, estava 2-0, o Bragantino acabou fazendo o terceiro gol. Então, o Pulgar foi multado pela diretoria do Flamengo por essa atitude irresponsável de deixar o Flamengo num jogo em que o Flamengo estava jogando mal e precisava dos 11 contra 11 para pelo menos tentar uma reação, mas o Pulgar foi expulso e impediu naquele momento ali o Flamengo de reagir. Ali ficou, naquele lance ali da expulsão do Pulgar, ficou muito certo de que o Flamengo seria derrotado no jogo, só não sabíamos por quanto, né? Acabou sendo por 3 e poderia ter sido por 6. No Flamengo, só se salvou com uma grande atuação, impedindo o Bragantino de aumentar o placar, o Rossi. Os demais jogadores do Flamengo não jogaram absolutamente nada e o pior de todos foi o Pulgar, que ainda mal tecnicamente na partida, ainda acabou sendo expulso por uma agressão ao adversário. Então o Flamengo perde o jogo por 3-0. E aí, no domingo, o Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã. Domingo de Páscoa, o Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã, vindo de uma derrota por 3-0. E eu vou fazer aqui um comentário à parte sobre a torcida do Flamengo. Mesmo perdendo para o Bragantino por 3-0, não jogando absolutamente nada, com protestos da torcida com relação à atuação apática do time, 68.615 torcedores do Flamengo compareceram ao Maracanã, quebrando o recorde desse ano, para apoiar o time. A torcida do Flamengo realmente é diferenciada, né? Há os que ousam dizer que a torcida do Flamengo é de teatro. Não sabem o que dizem e o que eu posso dizer a esse respeito é que o teatro está sempre cheio. Enquanto o Botafogo, precisando do apoio do seu torcedor, no jogo contra o Mirassol, coloca 6.000 torcedores, o Flamengo, vindo de derrota para o Bragantino por 3-0 e uma atuação daquelas de deixar o torcedor cuspindo marimbondo, como diria o falecido e saudoso e conceituado jornalista, radialista Washington Rodrigues, cuspindo marimbondo. Mesmo assim, o torcedor do Flamengo não abandonou o time, foi ao Maracanã, repito, 68.615 torcedores para ver o Flamengo enfrentar o Santos sem Neymar, mas com o Gabigol, que entrou no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo teve muita posse de bola, mas com pouca criação ofensiva, sem criar grandes oportunidades de gol. A melhor delas, 2 melhores, foi um chute do Carrascal e uma cabeçada do Varela. O Santos também teve uma oportunidade,
mas o jogo ficou mesmo 0-0. O Santos foi até melhor no primeiro tempo, dentro da sua proposta de jogo, se defendia bem, saía rápido para os contra-ataques, uma transição rápida de defesa para o ataque, quase sempre pegando aí, tentando pegar a defesa do Flamengo desprevenido. Então o Santos faz um bom primeiro tempo e o Flamengo não, ao contrário, decepcionando mais uma vez a sua torcida, que vaiou o time no intervalo. Mas no segundo tempo o Flamengo subiu de produção, até depois das modificações feitas pelo treinador Léo Jardim, colocou o Bruno Henrique e o Paquetá, o Flamengo subiu e conseguiu uma reação, já que aos 2 minutos do segundo tempo, o Santos, num contra-ataque fulminante, o jogador Lautaro ganha o confronto ali com o Léo Ortiz, deixa o zagueiro do Flamengo para trás e acerta um belo chute indefensável para o Rossi, faz Santos 1-0. Mas o Flamengo não demorou a reagir. Logo em seguida, o Flamengo empatou com o Léo Ortiz, mas após a revisão do árbitro da partida, Daronco, no VAR, verificou uma irregularidade no lance, pegou ali, flagraram o impedimento do Léo Ortiz, que acabou fazendo o gol no segundo lance, não no primeiro. O impedimento foi marcado pela participação do zagueiro do Flamengo no primeiro lance. Então, o árbitro viu o lance no VAR e acabou invalidando o gol, que seria o gol de empate do Flamengo. Mas o Flamengo, em seguida, marcou com o Pedro de cabeça. Pedro disputou ali com o zagueiro do Santos, levou a melhor e fez o gol de empate do Flamengo. Em seguida, houve um pênalti bobo do jogador do Santos no Arrascaeta. Foi pênalti, ele tira o Arrascaeta, a possibilidade do Arrascaeta ir na bola, e o árbitro em cima do lance, o Daronco, marcou a penalidade. E o Jorginho, de forma extraordinária, um excepcional, exímio cobrador de pênalti, fez Flamengo 2-1. A partir disso, o Flamengo começa a administrar o jogo, teve oportunidades para fazer o terceiro, 2 bolas na trave, uma do Bruno Henrique e uma do Plata, e finalmente o Plata faz uma boa jogada, entrega a bola para o Paquetá, que chuta forte de fora da área, sem defesa, para o goleiro Domingos Brazão, bom goleiro do time do Santos. Flamengo 3, Santos 1, para a festa e alegria dos mais de 68 mil torcedores rubro-negros que compareceram ao Maracanã após uma derrota para o Bragantino de 3-0 para apoiar o time. O time saiu aplaudido de campo, foi uma grande vitória contra uma boa equipe do Santos, que mesmo sem Neymar deu muito trabalho aí ao Flamengo. Os gols do Flamengo foram marcados aos 18 minutos com Pedro, depois aos 25 com o Jorginho e aos 43 com o Paquetá. O do Santos, já ressaltei, foi o Lautaro aos 2 minutos do segundo tempo. Vitória justa do Flamengo, né? Principalmente no segundo tempo, com uma atuação bem melhor do que aquela do primeiro tempo. Então, para mim, os destaques do Flamengo foram Varela e Jorginho. Varela jogou demais, evitou inclusive um gol do Santos, tirou a bola do jogador do Santos que se apresentou ali para fazer o gol. Se não fosse o Varela, provavelmente o Santos teria marcado. Então o Varela fez uma excelente partida. Torcedores do Flamengo ao final comemoraram, e o Gabigol entrou no segundo tempo e foi vaiado pela torcida do Flamengo, mas eu diria que foi uma vaia bem discreta, né? Alguns torcedores ainda guardam o Gabigol, por tudo que ele fez pelo Flamengo, no seu coração. Bom, então falamos aí no segundo bloco sobre os jogos do Fluminense. Fluminense 3, Corinthians 1, Fluminense 1, Coritiba 1 em Curitiba. E os jogos do Flamengo. Bragantino 3, Flamengo 0, uma atuação para esquecer do time rubro-negro. E a reação, Flamengo 3, Santos 1, no Maracanã, com um público recorde de mais de 68 mil pessoas. No terceiro e último bloco, vamos aí fazer um raio-x do Campeonato Brasileiro e falar também sobre Libertadores Sul-Americana e o aguardado quadro Recordar é Viver, que sempre fecha e encerra o nosso programa. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já.
Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou Bagosta. Já estamos de volta e vamos continuar falando de campeonato brasileiro. Depois da 9ª e 10ª rodadas, vamos fazer aí um raio-x da classificação, passarmos aí a tabela de curiosidades, tabela de desempenho. Também teremos os próximos jogos, né, válidos pela 11ª rodada. Vamos começar então com os resultados da 9ª rodada. Resultados da 9ª rodada na tela para você. Botafogo 3, Mirassol 2, Internacional 1, São Paulo 1, Cruzeiro 3, Vitória 0, Bahia 3, Atlético Paranaense 0, Curitiba 1, Vasco da Gama 1, Fluminense 3, Corinthians 1, Santos 2, Remo 0, Chapecoense 0, Atlético Mineiro 4, Palmeiras 2, Grêmio 1, e, finalmente, Bragantino 3, Flamengo 0. Vamos agora para os jogos da 10ª rodada. Resultados na tela para você. São Paulo 4, Cruzeiro 1, Coritiba 1, Fluminense 1, Vasco da Gama 1, Botafogo 2, Chapecoense 1, Vitória da Bahia 1, Flamengo 3, Santos 1, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1, desculpa, Corinthians 0, Internacional 1, Bahia 1, Palmeiras 2, Mirassol 0, Bragantino 1, Grêmio 0, Remo 0. Após esses resultados, ficou assim a classificação do Campeonato Brasileiro. Na tela aí para vocês, a classificação do campeonato. Vemos aí que em primeiro lugar está o Palmeiras com 10 jogos, 25 pontos conquistados e 8 vitórias. Na segunda colocação, o vice-líder é o São Paulo, 20 pontos, 10 jogos e 6 vitórias. O Fluminense vem a seguir, na terceira posição, com os mesmos 20 pontos do São Paulo, em 10 jogos com 6 vitórias. O São Paulo é o segundo no critério de desempate. O Bahia, aliás, o Flamengo é o quarto colocado, com 17 pontos, 9 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos do que os seus concorrentes que estão acima dele na tabela. O Flamengo tem 9 jogos e 5 vitórias. O Bahia também tem 17 pontos, 9 jogos e 5 vitórias. Em sexto, o Atlético Paranaense, 16 pontos em 10 jogos. O Coritiba vem a seguir em sétimo com 15 pontos em 10 jogos. Atlético Mineiro, 14 pontos em 10 jogos. Bragantino, 14 pontos em 10 jogos. Botafogo, 12 pontos em 9 jogos. Grêmio, 12 pontos em 10 jogos. Vasco da Gama, em 12º, 12 pontos em 10 jogos. O Botafogo é o 10º. Internacional, 13º, 12 pontos em 10 jogos. Vitória da Bahia, o 14º, 11 pontos em 9 jogos. Santos, 15º, 10 pontos em 10 jogos. Corinthians, 16º, é o primeiro acima da zona do rebaixamento, com 10 pontos em 10 jogos. O Corinthians demitiu, após a derrota para o Internacional, o treinador
Dorival Júnior e está negociando com Fernando Diniz. Abrindo a zona do rebaixamento em 17º, Chapecoense, 8 pontos em 9 jogos. O Remo é o 18º, 7 pontos em 10 jogos. Cruzeiro é o 19º, com 7 pontos em 10 jogos. E na lanterna, fechando aí na 20ª colocação, o Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro de 2025, último colocado, 6 pontos em 9 jogos. Bom, vimos aí a classificação. O Palmeiras tem hoje 8 pontos de vantagem sobre o Flamengo e 5 pontos de vantagem sobre o Fluminense. Palmeiras e Fluminense têm o mesmo número de jogos, Flamengo tem um jogo a menos. Flamengo deve um jogo contra o Mirassol. Vencendo essa partida, o Flamengo vai ficar com os mesmos 20 pontos do Fluminense, mais 5 pontos atrás do Palmeiras. Então o Palmeiras já criando aí uma gordura que indica que certamente, porque o Palmeiras não perde, se recusa a perder. O Palmeiras é um time pragmático, muito bem treinado pelo técnico Abel Ferreira. O Palmeiras certamente, não tenho dúvida alguma disso, vai brigar pelo título, né? E já está abrindo ali uma vantagem sobre os outros favoritos. Eu incluiria o Fluminense como um dos favoritos ao título, além do Flamengo. E vejam vocês a situação do Cruzeiro, apontado pela mídia especializada como um dos candidatos esse ano ao título do Brasileiro. O Cruzeiro é o penúltimo colocado. Assumiu agora recentemente o Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, mas o Arthur Jorge estreou com vitória contra o Vitória da Bahia por 3-0, mas perdeu por 4-1 no sábado para o São Paulo. Cruzeiro lá na zona do rebaixamento. Então, temos aí esse raio-x, classificação do campeonato após a rodada de número 10, a 10ª rodada. Vamos agora para a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa. Vamos ver o que diz essa tabela de curiosidades aí. Melhor ataque, Palmeiras com 21 gols. Pior defesa, Cruzeiro, com 20 gols sofridos. O melhor mandante, Palmeiras e Fluminense, ambos conquistaram 15 pontos nessa condição. E o melhor visitante também, o Palmeiras, está na lista, juntamente com o Curitiba. Fizeram um total de 10 pontos jogando como visitante. Pior visitante, Cruzeiro, com 1 ponto apenas em 5 jogos. E o pior mandante são Internacional e Corinthians, apenas 4 pontos conquistados como mandante. Pior ataque da competição é do Timão, Corinthians, 8 gols apenas feitos. Melhor defesa é do Tricolor Paulista, São Paulo, sofreu apenas 7 gols. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento desde a primeira rodada. Vejam vocês que o Cruzeiro, apontado por comentaristas esportivos como um dos candidatos ao título desse ano, está na zona do rebaixamento desde a primeira rodada. O Palmeiras só perdeu uma partida em todo o campeonato. E o Mirassol, pela primeira vez, é o lanterna, é o último colocado. O Vasco passa a ser o pior entre os cariocas após a 10ª rodada. Desbancou o Botafogo desse handicap negativo. Então o Vasco agora passa a ser o pior entre os cariocas. E por falar em cariocas, vamos aí à tabela de desempenho dos times cariocas no campeonato. Está aí a tabela de desempenho. Nós temos aí Fluminense, 20 pontos conquistados, 6 vitórias, 17 gols. Fluminense fez 15 pontos como mandante e 5 pontos como visitante. A seguir, o Flamengo tem 17 pontos, 1 jogo a menos, 5 vitórias, 16 gols, 10 pontos como mandante, 7 pontos como visitante. O Botafogo tem 12 pontos, 4 vitórias, 16 gols marcados, 6 pontos foram conquistados como mandante, vitórias contra Cruzeiro e Mirassol e 6 pontos como visitante. O Vasco da Gama, pior agora entre os cariocas, 12 pontos, 3 vitórias, 15 gols marcados, 10 pontos como mandante,
2 pontos como visitante. Vamos agora aí ver os confrontos entre os times cariocas no Campeonato Brasileiro. Tivemos até agora 4 clássicos. Vamos ver aí quais foram os resultados nesses clássicos. Terceira rodada, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 jogando no Maracanã. O Flamengo, na sexta rodada, venceu o Botafogo por 3-0 no Newton Santos. Na sétima rodada, também no Maracanã, o Vasco de virada, após estar perdendo por 2-0 para o Fluminense, virou 3-2, uma vitória que encheu de orgulho o torcedor vascaíno. Mas o torcedor vascaíno, feliz com esse resultado contra o Fluminense, saiu amargando uma virada do Botafogo em pleno São Januário por 2-1 na última rodada, na 10ª rodada. Então esses são aí os 4 clássicos disputados até agora. Vejam que o Botafogo tinha 2 derrotas para Fluminense e Flamengo e finalmente venceu um clássico vencendo o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem uma vitória contra o Fluminense e uma derrota para o Botafogo. O Fluminense uma vitória contra o Botafogo, uma derrota para o Vasco, e o Flamengo só disputou um clássico até agora, tem uma vitória sobre o Botafogo no Newton Santos por 3-0. Flamengo e Fluminense farão o clássico da próxima rodada, da 11ª rodada. Nós vamos falar em seguida, porque agora é a hora de mostrarmos aí quem são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Artilharia aí na tela para vocês. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, por enquanto, até a 10ª rodada, é o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio Porto Alegrense, 7 gols marcados. Calleri, do São Paulo, é o vice-líder, vice-artilheiro, com 6 gols marcados. E em seguida vem o Danilo, volante do Botafogo, com 5 gols marcados. Vamos passar agora para a próxima rodada, a 11ª. 11ª rodada na tela aí, produção. Não, desculpa, eu é que vou falar. Espera aí, produção, só um minutinho. A próxima rodada, eu vou dar aqui a próxima rodada. Dia 11 de abril, sábado, 4h30 da tarde, no estádio do Mangueirão, no Pará, Remo, em Belém do Pará, o Remo recebe o Vasco da Gama, 4h30 da tarde. No dia 12 de abril, no sábado também, 11 de abril, clássico carioca no Maracanã, às 18h30. Fluminense como mandante recebe, o Flamengo. O Fluminense será o mandante da partida. No domingo, no dia seguinte, 12 de abril, às 4 horas no Newton Santos, o Botafogo enfrenta o Curitiba. O Curitiba enfrentou o Vasco da Gama, depois recebeu o Fluminense, ambos os jogos no Couto Pereira, e agora sai para enfrentar mais um carioca, o Botafogo. Mas desta vez fora de casa, o jogo será no Newton Santos. Então essa aí é a próxima rodada. Destaque para o clássico Fla-Flu, comando de campo do Fluminense no Maracanã. O Maracanã deve receber um bom público. Esses 2 times recentemente se enfrentaram na final do Campeonato Carioca e nos pênaltis o Flamengo levou a melhor, sagrou-se campeão contra o Fluminense. Então, para o Fluminense, uma espécie de revanche, e para o Flamengo, vencer o rival e se manter na ponta da tabela é importante. E o Fluminense, pelo lado tricolor, a manutenção da invencibilidade do Zubeldia como mandante. Então, o Fluminense é o mandante, o Flamengo tem aí um tabu para quebrar, que é essa invencibilidade, enquanto o Fluminense joga como mandante no Maracanã, sob o comando do Zubeldia. Um clássico aí que promete muito aí. Então vamos ver agora algumas curiosidades do Campeonato Brasileiro. Curiosidade do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Mais rodadas na liderança do pontos corridos. Mais rodadas na liderança dos pontos corridos. Temos aí que o Timão, Corinthians, tem 131 rodadas na liderança contra 130 do Palmeiras, 109 do Cruzeiro, 94 do São Paulo, e aí os 2 melhores cariocas,
O Flamengo é o quinto melhor colocado, mais bem colocado nos pontos corridos, na liderança, com 88 rodadas, o Botafogo 75, e o Fluminense, por sua vez, é o último carioca mais bem colocado, com 50 rodadas na liderança. O Vasco nem sequer aparece nessa lista, né? Quando é mesmo que o Vasco ficou na liderança do campeonato, acho que até o torcedor do Vasco vai ter dificuldade de responder a essa pergunta, se é que o Vasco esteve na liderança nos pontos corridos. Deve ter acontecido em alguma oportunidade, mas o Vasco está fora dessa lista aqui. Bom, vamos ver agora uma outra curiosidade aqui. Mais rodadas, vimos mais rodadas na liderança, agora vamos ver mais rodadas na zona do rebaixamento. A produção vai colocar na tela. Nessa lista já aparecem o Vasco e o Botafogo. O Vasco é o sétimo nessa lista, ficou por 134 rodadas na zona do rebaixamento. Lembrando que o Vasco tem 4 quedas para a Série B. E o Botafogo, 2 quedas para a Série B. Nono colocado nessa lista aí da zona do rebaixamento, com 127 rodadas, permaneceu o Botafogo na zona do rebaixamento nos pontos corridos. Vamos agora para com quantos pontos e rodadas o time garantiu a taça. Muito interessante aí essa imagem, essa tela aí para vocês. Por exemplo, o Flamengo conquistou em 2025 o título com 78 pontos e foi na penúltima rodada, na 37ª. O Botafogo, em 2024, fez 79 pontos, conquistando o título na última rodada, na 38ª. E em 23, o Palmeiras, 70 pontos, conquistou o título também na 38ª rodada. O Flamengo, em 2020, 71 pontos, conquistou o título na 38ª rodada, ou seja, na última. Em 2019 é que o Flamengo fez um grande feito, um grande campeonato, uma campanha absurda, 81 pontos na 34ª rodada, o Flamengo garantiu o título. E temos ali o Fluminense em 2012, com 76 pontos, garantiu o título na 35ª rodada, e em 2010 o Fluminense fez 71 pontos, garantindo o título na 38ª rodada. O Flamengo volta a ser campeão em 2009, com a menor pontuação dos pontos corridos, 67 pontos, também garantiu o título na última rodada, a 38ª. Bom, falamos aí tudo sobre Campeonato Brasileiro, mostramos algumas telas interessantes para você e agora, no próximo programa, vamos abordar aí a 11ª rodada, que tem como destaque o Fla-Flu no Maracanã, com mando de campo do Fluminense. Vamos agora mudar aí de competição. Vamos falar de Libertadores. Mas antes de falarmos de Libertadores, vamos mostrar aí 3 imagens para vocês aí. Libertadores, mais participações na Libertadores. Vamos ver aí essa imagem aí, mais participações dos times brasileiros na Libertadores. Essa lista, ela é liderada pelo Palmeiras com 26 participações, São Paulo 23 participações, Flamengo 22 participações, é o melhor carioca entre os times, né, cariocas na Libertadores. O Flamengo é aquele que tem mais participações. O Fluminense é o 10º na lista e o segundo entre os cariocas com 11 participações. Depois, em 12º na lista e o terceiro entre os cariocas é o Vasco com 9 participações. E fechando ali a lista em 13º e o quarto entre os cariocas com mais participações, o Botafogo, que tem apenas 8 participações na Libertadores. Botafogo, 8 participações, 1 título. Vasco da Gama, 9 participações, 1 título. Fluminense, 11 participações, 1 título. E Flamengo, 22 participações, 4 títulos conquistados. Próxima tela, nós vamos aí ver os clubes que venceram em todos os países. Muito interessante isso. Quais foram os times que venceram jogos em todos os países
dos times que participam da Libertadores. Na tela aí, a produção vai colocar aí para vocês. Vemos aí que River Plate, Boca Juniors, ambos da Argentina, venceram em todos os países da Libertadores, o Nacional do Uruguai e entre os brasileiros, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo detêm esse título, digamos assim, de clube, de time que venceu em todos os países participantes da Libertadores. Então temos aí essa lista bastante interessante e o Flamengo, entre os cariocas, é o único que venceu em todos os países da Libertadores. E agora uma última imagem, os últimos campeões da Libertadores. Últimos campeões da Libertadores. Vemos aí que em 2017 deu Grêmio, depois deu 18 River Plate, que é o único ali argentino que se intrometeu nesses anos todos entre os campeões fora do Brasil. 2019 deu Flamengo, 2020 e 2021 deu Palmeiras, 22 o Flamengo novamente, 23 o Fluminense, 24 o Botafogo, 25 o Flamengo. Será que Flamengo e Fluminense vão manter a hegemonia do futebol carioca na Libertadores? Será que Flamengo e Fluminense têm chances de conquistar a Libertadores e manter o título no Rio de Janeiro? Eu diria que sim, ambos têm muitas chances de manter aí o título da Libertadores no Rio de Janeiro, mas aponto também entre os brasileiros como um dos maiores favoritos entre todos da competição, o Palmeiras. Então vamos ver aí os jogos da Libertadores no meio de semana. No dia 7/4, terça-feira, o Fluminense vai à Venezuela enfrentar o Desportivo Laguaira, partida às 19 horas. E no dia seguinte, 8 de abril, é a vez da estreia do Flamengo, em Cusco, no Peru, às 9h30 da noite, 3.400 metros de altitude. O Flamengo enfrentará não só o time da casa, como também essa temida altitude. Então a Libertadores começa aí a fase de grupos na terça-feira com a estreia do Fluminense contra o Desportivo Laguaira e o Flamengo na quarta-feira, 8 de abril, contra o Cusco às 9h30 da noite. Agora vamos mudar o assunto aí para a Sul-Americana. Sul-Americana, temos as estreias de Vasco e Botafogo na competição. O Vasco joga na terça-feira, dia 7 de abril, na Argentina contra o Barracas Central, às 19 horas. Renato Gaúcho nem sequer vai comandar o time. E o Botafogo recebe o Caracas na quinta-feira, às 19 horas, no Newton Santos. Então, Vasco e Botafogo vão disputar aí a Sul-Americana e Flamengo e Fluminense a Libertadores. Bom, chama a atenção agora da produção para o corte no Instagram. Produção, atenção para o corte no Instagram. A derrota do Flamengo para o Bragantino por 3-0 trouxe à tona um debate entre os torcedores rubro-negros sobre a apatia do time em alguns jogos. Desde o início do Campeonato Brasileiro, eu venho dizendo aqui no programa que o Flamengo é o time a ser batido por ser o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Ou seja, os adversários marcaram em vermelho no calendário a data do jogo contra o Flamengo. Isso foi, de certa forma, uma previsão de que os adversários do Flamengo, ao enfrentá-lo, jogariam diferente, com mais intensidade, disciplina tática e vontade de vencer. E é exatamente isso que está acontecendo, pois a maneira como o Bragantino jogou essa partida, diferentemente de todas as anteriores, é a prova cabal de tal fato. O Bragantino estava, antes da partida do Flamengo, há 6 jogos sem vencer e vinha de uma derrota em casa para um Botafogo em crise. Portanto, o raciocínio é simples. Ou o Flamengo se dá conta de que os seus adversários farão de tudo para vencê-lo e dobra a sua vontade e intensidade nos jogos, ou a vitória ficará difícil de ser alcançada e, por via de consequência, a conquista
do título brasileiro. Você concorda? Não concorda? Diz aí nos comentários. Bom, fizemos aí o corte para o Instagram, então vamos retomar aí o programa. Ainda temos aí 10 minutos para encerrarmos o programa. Eu vou falar um pouco aí dessa situação do Flamengo que eu acabo de abordar aí há pouco para o corte no Instagram. Não é novidade para ninguém que os times, quando enfrentam o Flamengo, e o torcedor do Flamengo tem essa sensação muito clara, jogam diferente. O Bragantino, a partida que o Bragantino fez contra o Flamengo foi uma partidaça. Se o Bragantino jogasse nessa intensidade, nesse ritmo, apresentando todo esse futebol que jogou contra o Flamengo nos outros jogos, certamente eu diria, sem dúvida alguma, sem medo de errar, que o Bragantino iria disputar o título. Mas não é isso que acontece. O Bragantino contra o Botafogo não foi nem a sombra do time que enfrentou o Flamengo. Então o Flamengo terá sim essa dificuldade a mais. É o atual campeão da América, é o atual campeão brasileiro. Os times, os adversários sabedores disso, vão enfrentar o Flamengo de forma diferente, vão dar algo mais para vencer o Flamengo. E o Flamengo tem que abrir o olho nesse sentido. Tem que dobrar a sua vontade em todos os jogos, porque todos os jogos serão uma decisão para o Flamengo se ele quiser conquistar e manter a hegemonia no Campeonato Brasileiro, já que é o atual campeão. Então, é isso que eu enfatizo, é isso que eu digo, sem medo de errar. O Flamengo é o time a ser batido e deverá dobrar a sua vontade em todos os jogos. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o Palmeiras é um time que vem aí se desenhando como um postulante ao título. Antes do campeonato, a mídia especializada já colocava o Palmeiras como um candidato ao título e o Palmeiras está reafirmando isso, comprovando isso dentro de campo. O Palmeiras dificilmente perde e tenho certeza de que até a 10ª rodada, pelo que eu vi, o Palmeiras certamente vai brigar pelo título. Correndo por fora, eu colocaria o Fluminense, já que o Cruzeiro, apontado antes do campeonato como um dos favoritos, ficou muito para trás. Então, são esses comentários que eu gostaria de fazer a respeito do Campeonato Brasileiro para encerrarmos esse assunto. Então, agora vamos entrar na reta final do programa, é a hora do quadro Recordar é Viver. Vamos trazer aí uma partida amistosa entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo entregou as faixas ao Cruzeiro, tricampeão mineiro. Esse jogo foi em 1968 e também foi uma partida amistosa para a volta de um ídolo daquela época da torcida rubro-negra, o centroavante Silva. E quem vai nos contar essa história desse amistoso entre Flamengo e Cruzeiro é o Canal 100. Os cariocas voltam a vibrar com o futebol. No Maracanã, o novo Flamengo enfrenta o famoso Cruzeiro, tricampeão de Minas. Para a maior torcida do Brasil, esse devia ser o dia da reabilitação. No começo, o Cruzeiro confirmava seu grande prestígio. Era uma equipe em busca do gol. Mas a defesa do Fla atuava bem, impedindo o êxito mineiro. E o novo Flamengo despontou impetuoso nos pés de Silva. Pouco depois, o segundo gol dos rubro-negros, César.
O ídolo Silva voltava ao time da Gávea com todo fôlego e sede de vitória. Uma falta sobre o craque e ele próprio foi bater com absoluta precisão. Três gols em 45 minutos, em cima do Cruzeiro de Tostão, era uma façanha reabilitadora. Mas o Flamengo teve mais a oferecer à sua fiel e tão entusiástica torcida. O segundo tempo também seria todo rubro-negro. Os gols iam surgindo um atrás do outro. E os campeões mineiros tentavam evitar o exagero de um placar desfavorável. Mas o Fla caminhava para uma goleada implacável. O Cruzeiro faria o seu gol de honra, mas todo o Maracanã silenciou, porque a plateia carioca queria ver o mais querido continuar o seu show de bola. O Flamengo, com um time diferente e ânimo renovado, foi espetacular e mostrou que está no páreo em 68. Bom, vimos aí esse grande amistoso reunindo duas grandes equipes, Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro tricampeão mineiro. Cruzeiro aí que tinha Tostão, o Raul no gol, o Zé Carlos também, que era um meio de campo, meio-campista que jogava muito. O Flamengo, por outro lado, tinha o goleiro Marco Aurélio, meu xará, tinha Rodrigues Neto, tinha Luiz Carlos, tinha César Maluco, tinha também a volta do centroavante ídolo Silva. Esse jogo foi no dia 3 de março de 1968. Bom, estamos aqui indo para o fim do programa. Eu estive lá no Lago Sul, churrascaria Lago Sul, muito tradicional aqui na cidade de Petrópolis, e confraternizei lá com os garçons, os funcionários da churrascaria que assistem ao programa No Ataque na Defesa. Então agora, rapidamente, tem aí mais um minutinho, vou ler aqui todos aqueles que assistem ao programa No Ataque na Defesa. Eu deixo aqui o meu abraço especial a todos vocês e vou começar aqui a lista. A lista tem nomes e também tem alguns apelidos, não se surpreendam. Começando pelo Helison, o meu amigo Adriano, que cuida da Chimarrão lá em Juiz de Fora, o Ronald, o Evandro, o Luiz, que é também conhecido como Tião Galinha, o Boca de Urso, o Ganso, o Wagner, o Gustavo JBL, o Francisco, o Pé de Pato, o Felipe Anão, o Luiz Tião, o Bezim, o Olho de Bomba, o Gilson Angola, o Tom, a Carol e também o Capivara. Um abraço aqui afetuoso do programa No Ataque na Defesa a todos vocês e fica aqui o convite para o próximo programa na segunda-feira. Vamos analisar aí Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana. Um abraço a todos, ficamos por aqui e até o próximo programa.